E se após acordar de um coma, você descobrisse que precisa sobreviver em um apocalipse zumbi, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Rick Grimes e o seu grupo tentando sobreviver. E eu vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer, e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os zumbis em The Walking Dead, temporada 2, episódio 4. Bom, no último vídeo nós vimos o desfecho da busca pelos suprimentos para salvar a vida do Carl, e digamos que o desfecho não foi dos melhores, pelo menos pro Ouris e pra esposa dele, a Patrícia, já que o cara foi usado como escudo de carne pelo Shane, e ninguém além do cara sabe disso. Mas graças a esse ato, o Carl foi operado com sucesso e sobreviveu. Porém agora o grupo precisa lidar com outros problemas. Começamos vendo o grupo carregando algumas pedras na fazenda do Herschel, e logo o pessoal que estava lá na estrada também chega ali. Então passamos pro Carl acordando meio grog, perguntando pela Sofia, e o Rick acaba mentindo que ela está bem pro garoto poder descansar. E assim o grupo acaba se reunindo do lado de fora, com o Dale perguntando como está o Carl. A Lori acalma o cara, dizendo que ele vai sobreviver e passar por tudo isso, graças ao Herschel e o seu pessoal. E o Rick faz questão de dizer que sem o Shane, eles teriam perdido o Carl. E o Shane tá lá no fundo com um olhar de cão arrependido com as roupas do Ouris. Então todo mundo fica aliviado e o Rick conta que tudo foi um acidente estúpido de caça. Depois todos comparecem ao funeral simbólico para o Ouris, já que o corpo do cara ficou pros zumbis. O problema é que o Herschel pede pro Shane dizer algumas palavras, e mesmo com o cara dizendo que não é bom nisso, a Patrícia fala que ele estava com o marido dela nos momentos finais, e só ele sabe o que aconteceu, pois ela quer saber se a morte dele teve um sentido. Então, o Shane, totalmente perturbado, começa a contar tudo o que aconteceu, só que é claro que ele deixa de fora a parte que ele atirou no cara e o deixou para ser devorado por zumbis. E mente que a morte do cara foi um sacrifício heróico para salvar a vida dele e a do Carl, e que se não fosse pelo Ouris, ele não teria saído vivo, deixando bem claro que o cara salvou os dois e que com certeza a morte dele teve sentido. E é óbvio que esse discurso deixa a Patrícia bem emocionada. Depois do funeral, passamos para o grupo se preparando para retomar as buscas pela Sofia, que já está desaparecida há 3 dias. Para isso, a Meg traz um mapa da região, o que vai ajudar bastante nas buscas. Mas infelizmente, o Rick não vai poder sair para procurar pela garota, já que ele fez várias transfusões e acabaria desmaiando no meio do caminho. E o Shane também não pode caminhar com o tornozelo ferrado, já que andar por aí só pioraria tudo. Então sobra pro Daryl procurar sozinho pela garota. E o Shane comenta que mesmo não podendo andar, ele iria até a estrada de carro para ver se a Sofia voltou para lá. Nesse momento, o Shane toca no assunto de que as pessoas do grupo precisam aprender a atirar para se defender dos Walkers, e por isso eles tinham que dar aquele treinamento de armas que prometeram. Só que o Herschel corta a ideia na hora, dizendo que não quer ninguém carregando armas na propriedade dele. Afinal, eles sobreviveram um tempo bastante sem precisar de armas de fogo para se defender. E ele também diz que não quer transformar a fazenda num campo armado. O Shane até tenta falar o óbvio, que ele iria gostar de ter armas quando uma horda de zumbis aparecer, mas o Rick corta o cara, falando que eles estão na propriedade do senhor e que devem seguir as regras dele, colocando um revólver dele sobre a mesa. E o Shane também faz isso, mesmo que contra a vontade. Aí ele toca em um assunto que ninguém quer falar: se eles encontrarem a Sofia e ela tiver sido mordida, o que será feito? E o Rick fala que irão fazer o que for preciso, mas a Meg fica preocupada com a Carol, e nessa hora vemos o Herschel acenando um não para a filha dele. Então o Rick fala pro Shane montar um campo de tiro fora da propriedade do Herschel, e que ninguém ande armado até sair da propriedade. E como o Shane pede por um vigia armado com um rifle para ficar de olho, o Rick deixa claro pro Herschel que o grupo se sentiria mais seguro se tivesse alguém de olho, e por isso não carregariam armas. Aí com esse argumento, o Herschel permite que o Dale fique de vigia. Aproveitando a conversa, a Meg pergunta se o grupo do Rick possui mais medicamentos, já que o estoque deles está acabando depois de tudo que aconteceu. E como eles só tinham aquele remédio do Meryl, a Meg comenta que vai precisar ir até a cidade para pegar algumas coisas, o que deixa o Rick bem preocupado, achando que era o mesmo lugar tomado por zumbis que o Shane foi pegar os suprimentos. Só que a Meg conta que esses suprimentos que ela pega fica na farmácia de uma pequena cidade ali perto, que felizmente não foi tomada por zumbis. E logo o Rick fala que o expert em ir na cidade deles pode ir junto, e no caso, esse era o Glenn. Então a Meg vai até o jovem, dizendo que ouviu por aí que ele é ligeirinho e é o cara que sabe entrar e sair rápido dos lugares, o que deixa o coitado extremamente sem jeito, achando que ela estava falando de outras coisas. Mas aí ela comenta que precisava ir até uma farmácia, e se o Glenn iria junto. Nesse momento, o Dale chega perguntando qual é a situação da água por ali, e a moça comenta que tem 5 poços na fazenda. Eles usam o poço 1 para casa, e o segundo poço é pro gado, mas como está mais perto do acampamento, eles podem usar também, já que a água é igual em todos. Além disso, eles têm geradores no fundo da casa, e depois disso ela fala que vai preparar os cavalos, o que deixa o Glenn em choque. E não demora muito para ela voltar com os cavalos. E enquanto o Glenn estava babando na Meg, a Lori surge assustando o cara e pedindo para ele pegar alguns itens pessoais para ela na farmácia, além de pedir pro cara ser muito discreto e não revelar isso para ninguém. Mas como o Glenn é meio tapado, ele nem tem ideia do que a Lori está pedindo, e ela tem que dizer onde o cara precisa procurar. Enquanto isso, a Lori encontra o Shane no caminho e fala que o Carl está acordando de vez em quando e melhorando. Aí o Shane questiona se ela realmente falou a verdade quando pediu para ele ficar
cara, e a Lori confirma que sim, o que deixa o cara bem aliviado. Depois disso, é claro que a Andrea vai choramingar pro Shane sobre terem que largar as armas novamente, e o cara explica que essas são as regras, e pergunta se ela ainda quer aprender a desmontar e limpar uma pistola. E aqui vemos porque esse pessoal precisa de treinamento, já que a Andrea começa a desmontar a arma apontando pro Shane, o que o cara corrige rapidamente. Mas fora isso, as coisas vão muito bem. Então, como cada um tinha sua função, o Daryl também decide cumprir a sua, que é ir atrás da Sofia. Porém, o Rick vai conversar com o cara, dizendo que agora eles têm um mapa que podem organizar melhor as buscas. Por isso, se o Daryl quiser, ele tá liberado pra vazar dali. Só que o cara responde que ele está com a agenda livre, e por isso vai continuar atrás da garota. E logo que o Rick toma essa patada, o Herschel chega para dar outra, já que o Rick decide perguntar para o Herschel se ele prefere que o grupo fique perto do celeiro para não incomodar a família dele, mas o velho corta o Rick de novo, e fala que não tem costume de aceitar estranhos na propriedade dele, e que por isso, assim que eles acharem a garotinha e o Carl se recuperar totalmente, ele espera que o Rick e o seu grupo metam um pé dali, pois esse acordo não é permanente. E é claro que isso abala o emocional do Rick, que pensava que as coisas seriam diferentes. Já no poço, o Dale e o T-Dog conversam sobre aquele devaneio na estrada, e o T-Dog tenta explicar que não é um covarde, e que aquele não era ele na estrada, pedindo pro Dale nunca comentar disso pra alguém do grupo, pois pegaria mal pra ele. Só que o Dale praticamente faz de conta que ele não falou nada na estrada, o que deixa o T-Dog bem feliz, por saber que pode confiar no velhinho. Então eles continuam o papo, com o T-Dog questionando se por um milagre existe uma pequena chance de achar aquela garotinha, e o Dale conta que hoje em dia ele está precisando acreditar em milagres. O problema é que o Dale percebe um buraco no poço, e assim que vai olhar, o cara vê um baiacu lá dentro sambando na água, e por sorte ele consegue evitar que o T-Dog tome aquela água que possivelmente pode estar infectada. Aí o grupo se reúne para discutir um plano para retirar o baiacu ali do poço, e o T-Dog dá uma incrível ideia, dar um headshot no bichão e tirar ele de lá depois. Mas é óbvio que o grupo não aceita fazer isso, afinal se a água ainda não foi contaminada, fazer isso garantiria que fosse. Então eles chegam à conclusão que precisam tirar o bicho de lá vivo, se é que dá pra falar assim, né? Bom, aqui já podemos notar que o Herschel claramente está escondendo algo do grupo, pois ele acenou pra Meg ficar quieta e evitar de revelar alguma coisa, e bem na hora que o pessoal estava conversando sobre os zumbis. Então com certeza isso tem a ver com Walkers, e talvez até mesmo com o celeiro, pois o Rick se ofereceu para ficar perto dele, e o Herschel negou na mesma hora. Mas como o Rick é uma visita ali, o máximo que ele pode fazer agora é aceitar as regras e lidar com a situação da forma mais sutil possível. Afinal, não podemos esquecer que o Herschel salvou a vida do filho dele, então o cara tem uma dívida grande, além de confiar bastante no senhor. Além disso, eles precisam seguir as regras do Herschel, mesmo que elas não façam sentido nesse mundo. Por isso, é bom que daqui pra frente, todo mundo carregue uma arma branca o tempo inteiro, pra caso eles cruzem com um zumbi perdido por aí, pois com uma fazenda desse tamanho, não seria estranho um Walker passar pelas cercas e entrar ali. Por sorte, o Shane garantiu pelo menos um vigia armado em cima do trailer, e eu só espero que eles sigam aquela estratégia que eu falei, de sempre estarem atentos a todos os lados, pois aquele erro que aconteceu na estrada não pode se repetir, já que aqui não tem muitos lugares para se esconder, e se uma horda de zumbis chegar, com certeza ela vai ficar andando ali por um bom tempo. Agora falando das buscas pela Sofia, galera, com apenas o Daryl buscando pela garota, vai ser difícil conseguir alguns resultados, ainda mais que o terreno de busca é gigante, e após 48 horas, nós temos que encarar a dura realidade de que talvez a Sofia não esteja mais viva, pois existem muitas coisas que podem ter acontecido com ela, como desidratação, exposição aos elementos como passar frio durante a noite, exaustão, lesões e etc. É claro que ainda tem uma chance, mas precisaria de mais pessoas procurando em um raio muito maior, ou pelo menos o cara poderia pegar um cavalo para cobrir uma distância maior ainda, né? Já sobre o baiacu no poço, bom, pelo que deu pra ver, o bichão tá vazando líquido naquele poço, e provavelmente ele já infectou a água. Por segurança, eu não tomaria aquela água, a menos que não tivesse outra solução. Mas como existem 5 poços naquela fazenda, eles só precisam conversar com a Meg para ver se existe alguma conexão entre esses poços. E caso não tenha, o melhor a fazer é dar um headshot no baiacu, ou usar uma flecha para acabar com ele sem muito espalhamento de miolos, e largar o zumbi ali mesmo. Já que um plano para tirar o bichão dali pode pôr em risco a vida de qualquer sobrevivente, afinal esse bicho deve estar extremamente escorregadio para ser puxado com as mãos, e eles não possuem nenhum guindaste para levar o bicho da forma correta, evitando de fazer ele bater por toda a parede do poço e sangrar na água. E se eles quisessem tirar o bicho da água mesmo assim, o jeito certo seria usar 3 cordas, uma no peito e outras 2 na cintura para poder guiar o bicho e facilitar a puxada, e usar os cavalos para puxar, afinal ninguém precisa ficar fazendo força aqui, né galera? Só que usar cavalos necessita que eles sejam bem treinados e não se assustem fácil, pois basta um tranco do bicho para esse zumbi aí se despedaçar todo na subida, e aquela antena ali poderia ser o ponto de ancoragem, e se ela for forte o suficiente, sem contar que com ela até daria para fazer um sistema de guincho também, mas para isso precisaria de polias ou alguma coisa para evitar a fricção da corda com o metal. Enquanto isso, o Herschel e o Rick estão discutindo para onde a Sofia poderia ter ido, mas durante a conversa, o Herschel chama o xerife para dar uma olhada na paisagem, e fala que é bom parar um pouco e admirar para pensar na vida, e o senhor explica que geralmente a primeira coisa que ele pensa vendo isso é em Deus,
Deus, e pergunta se o Rick também pensa assim. Mas dessa vez é o xerife que corta o Herschel, dizendo que a última vez que ele pediu um favor pra Deus e parou para admirar uma bela paisagem, o filho dele tomou um tiro. Então no momento, ele não tá muito afim de mexer com um todo-poderoso. Aí o Herschel fala que a Laurie contou da história dele do coma, e questiona se após isso ele não sentiu a mão de Deus o tocando. E o Rick responde que naquele momento ele não sentiu, mas o Herschel continua, dizendo que mesmo assim ele encontrou a sua família naquele caos todo, e que o filho dele também levou um tiro e sobreviveu, e volta a perguntar se isso não significa nada pro Rick, e o cara só responde que isso mostra pra ele que Deus tem um senso de humor bem estranho. Voltando pro poço, o pessoal está tentando chamar a atenção do Byaku com um presunto, para tentar passar uma corda pelo corpo do gordão e puxá-lo, mas é claro que isso não funciona, afinal esse presunto não tá do jeito que os zumbis gostam, e pra isso dar certo, eles precisam mandar uma isca viva lá embaixo, e no mesmo instante, todo mundo olha pro Glenn, e o coitado nem tem como recusar. Então eles amarram o jovem com uma corda e passam ela pela bomba d'água, e apesar da Meg falar que eles são malucos, o plano segue, com o Dale pedindo para a garota ficar de olho no Glenn, e aí o jovem começa a descer. O problema é que aquele cano já teve dias melhores, e não demora muito pra ele arrebentar, e quase fazer o Glenn nadar junto com o Byaku. Por sorte, todo mundo agarra a corda, e puxa o coitado antes que ele levasse um beijinho do Byaku. Então o Dale fala que eles precisam de outra ideia, mas o Glenn mostra que a viagem não foi à toa, e entrega a corda que amarrou no Byaku pro Dale, o que deixa todo mundo impressionado. Por isso, a galera começa a puxar o Byaku com a ajuda de um cavalo, só que chegando na borda do poço, o bichão trava, e a galera continua puxando, o que acaba dividindo o zumbi em duas partes, e uma das partes faz chover entranhas na água do poço, e digamos que aquela dúvida se a água estava contaminada ou não existe mais. E aí, para descontar a raiva pelo plano ter falhado, o T-Dog massageia fortemente a cabeça do Byaku, o que deixa a Meg bem mal, e o Dale diz que é melhor eles selarem esse poço pra sempre, o que o Shane acaba concordando. Agora passamos pro Daryl, que está procurando pela Sofia sozinho. O cara encontra uma casa no meio do nada, e começa a checar os cômodos, para ver se tem alguém ou algo por ali. Ele até encontra uma lata de sardinha aberta, e também um pequeno armário, onde parecia que alguém dormia. Por isso, o cara sai da casa gritando pela Sofia, mas tudo que ele encontra é uma flor no jardim. Enquanto isso, na estrada, a Carol, o Shane e a Andrea escrevem um aviso em um carro pra Sofia ficar ali se ela voltar, pois eles passariam ali todo dia, além de deixarem mantimentos pra garota sobreviver. Então a Andrea se aproxima pra consolar a Carol, falando que sempre tem uma chance, mas a mulher diz que está cansada de ouvir isso, mostrando que talvez ela já aceitou que a Sofia possa ter partido. Depois disso, o trio vai até o lugar onde eles irão fazer o stand de tiro, e a Andrea, como sempre, está ansiosa para poder atirar e carregar a sua arma, mas o Shane diz para ela ter paciência, já que atirar não é brincadeira. Ele deixa claro que não está preocupado com ela querendo deslogar do servidor, e que ela já deixou o Dale preocupado nos últimos dias, e aí ela fala que ele ficou assim porque quase foi explodido junto com ela no CDC. Então, o Shane faz questão de avisar bem para Andrea que praticar tiro ao alvo com papel é uma coisa, pois é bem fácil atirar em algo que não se move, mas quando algo está tentando te finalizar, tudo fica diferente. Ele fala que aquele papo de que as coisas ficam mais lentas nesse tipo de situação é pura baboseira, já que na verdade, tudo fica mais rápido por causa da adrenalina, e é nesse momento que você precisa usar o seu instinto para não bater as botas, ou deixar alguém bater as botas por sua culpa. E a Andrea pergunta como tomar esse tipo de decisão, e o Shane responde que é preciso desligar um interruptor, aquele que faz você ficar com medo, com raiva, ter empatia ou qualquer coisa parecida, e apenas agir sem pensar em mais nada. E logo ele emenda que nesses momentos, alguém está contando com você, como um parceiro ou um amigo. E claramente ele tá falando do momento que passou o Ouris dessa pra melhor, mostrando que isso realmente fez um estrago na cabeça do cara, já que ele continua falando que não importa quão insignificante a vida de um homem seja, ainda é difícil puxar o gatilho. Só que ele não deixa tão claro assim pra Andrea entender o que ele fez, e por isso ele só termina dizendo que quando ela precisar fazer algo assim, a mulher só precisa esquecer imediatamente depois, já que ele está tendo problemas com essa última parte de esquecer. Depois disso, passamos pro Glenn e pra Meg indo até a cidade. O problema é que o Glenn não cala a boca e fica falando baboseiras para tentar parecer machão pra Meg, mas a mulher simplesmente não liga pro que ele tá falando, o que faz o Glenn perguntar se está tudo bem com ela, pois ele viu como a jovem ficou em choque com o Walker sendo finalizado antes, e por isso o cara fala que é normal alguém ficar assim, se nunca viu um zumbi sendo finalizado, e que como o grupo estava na estrada, eles já viram muitos zumbis, isso aconteceu várias vezes, e pode ser que ele meio que se acostumou, só que a conversa termina porque eles chegaram na farmácia, então a Meg vai pegar algumas coisas, como antibióticos e outras coisas da lista, enquanto o Glenn vai atrás do pedido da Laurie, na parte de higiene feminina, e logo descobrimos que ela queria um teste de gravidez. O problema é que a Meg aparece atrás, assustando o cara, e ele pega a primeira coisa na sua frente para disfarçar, só que aquilo era um pacote de protetores de relaxamento, se é que vocês me entendem. Aí a Meg pergunta se ele tem alguma namorada que ela não sabe, o que o Glenn nega imediatamente. Aí com essa resposta, ele só se lasca mais ainda, porque a jovem diz que ele está muito confiante de que vai relaxar com ela. Então ele se desespera e fala que não é bem assim, o que faz a garota perguntar se tem algo de errado com ela. E a esse ponto aqui, o Glenn já tá entrando
funcionando em parafuso, e a Meg toma a iniciativa, dizendo que daria uma relaxada com ele, o que faz o cara ficar totalmente surpreso, perguntando por quê. Mas ela fala que não tem muitas opções hoje em dia, e que ele não é o único que está solitário. Então a jovem dá os primeiros passos pro Glenn se mexer, e aí depois de praticamente desenhar pro cara o que ela quer, ele finalmente entende o que vai rolar ali. Ok, esse plano pra tirar o zumbi foi extremamente arriscado, desnecessário e ainda por cima mal executado. Pra começo de conversa, quem foi o gênio que achou que um cano velho de bomba d'água, que deve ter a idade do Herschel, seria o suficiente para segurar o Glenn, sendo que tinha uma torre bem atrás deles, e não precisa pensar muito para saber que a torre seria melhor para esse tipo de estratégia, ou até mesmo usar as duas ancoragens como uma opção, ou até mesmo o cavalo, né galera? Qualquer coisa era melhor que contar apenas com aquele cano velho. Isso que eu não estou levando em conta que mesmo após tirar o zumbi dali, eles precisariam consertar aquele cano. Isso é se eles tivessem como consertar a cagada, né? Fora isso, na hora de puxar o baiacu, mais erros foram cometidos, já que usar uma corda se provou não ser o jeito ideal. Por isso, uma segunda corda deveria ter sido passada pelo bicho, quando ele estivesse suspenso para ajudar com a parte de baixo do bichão. Ou pelo menos alguém tinha que ficar de prontidão para laçar o baiacu assim que ele chegasse no fim do poço, pois estava na cara que tinha uma chance do zumbi emperrar por ali. Já sobre o stand de tiro, essa é outra ideia perigosa, né pessoal? Eu nem preciso explicar o porquê, né? A menos que você vá extremamente longe do seu acampamento, os tiros com certeza vão atrair walkers, que podem começar a andar e ir parar justamente na fazenda. E podemos ver que isso acontece mesmo, pois o baiacu estava encalhado lá no poço. Outra coisa que faz essa ideia ser estúpida é que você vai desperdiçar munição treinando essa galera. Por isso, o ideal seria reduzir os disparos e fazer a maior parte do treinamento apenas a teoria. Afinal, munições andam em árvores. Além disso, eles poderiam começar a pensar em fazer supressores caseiros para suas armas. E sim, galera, tem como fazer isso, usando um filtro de óleo usado. E naquela estrada estava cheio de carros parados. Com certeza dá pra pegar os filtros de óleo enquanto eles estão esperando pela Sofia, e depois fabricar o supressor. Eu não vou mostrar como é feito por motivos óbvios, né galera? Mas saibam que ele funciona muito bem como um supressor, que no caso não retira totalmente o som do disparo, mas abafa uma boa parte dele. Dá só uma olhada nesse cara usando um. E na minha opinião funciona até bem demais, mas é preciso ter em mente que essa parada pode falhar, e até mesmo cuspir estilhaços junto com o disparo, então já sabe né, funciona bem, mas não por longos períodos. Já sobre as regras do Herschel, é bom que ele deixe elas bem claras pro grupo, pois da forma que ele está falando, parece ter mais coisas além de não usarem armas, então é bom saber para não acabar quebrando alguma regra que o senhor nem citou ainda, e acreditem em mim, isso pode acontecer, e aí já era pro grupo. Agora sobre a aventura ali na farmácia, não tem muita coisa pra falar né, pelo menos a Meg soube tomar a iniciativa, porque se dependesse do Glenn, ele ia estar gaguejando até agora. Enquanto isso, o Herschel está conversando com o Rick, sem nem imaginar o que o Glenn tá fazendo com a filha dele. Já o Rick está admirando o acampamento que eles montaram, e o sossego que eles poderiam ter na fazenda. E por isso, ele diz que o Herschel precisa reconsiderar a decisão que tomou sobre o grupo, pois se o senhor tivesse visto o que tem lá fora, com certeza ele não iria pedir pro grupo ir embora da fazenda. Além disso, ele diz que o Herschel é um homem de fé, e que se ele quer ter fé em algo, que seja nessas pessoas. O Rick até mesmo fala que aquelas pessoas esperam respostas dele, e que ele não pediu por isso, mas simplesmente aconteceu, e que no fim ele não está pedindo por ele próprio, e sim pelo filho dele, já que um pai precisa cuidar do seu filho, e ele não quer ser um péssimo pai e falhar com o Carl, já que hoje ele teve que mentir pro garoto quando ele acordou, dizendo que a Sofia estava bem, quando na verdade ele não tem ideia de onde a garota está, e por isso ele acha que está falhando com o menino todo dia. Depois de ouvir isso, o Herschel conta que o pai dele era um bêbado violento, e sem amor que não fazia o bem pra ninguém, e que o afastou pra longe da fazenda quando ele tinha apenas 15 anos, e que por isso o senhor só voltou ali depois de anos, mas mesmo assim fez questão de não estar no leito de morte daquele homem, pois tem homens que não merecem o amor dos seus filhos, dizendo que o Rick não tem esse problema com o Carl. E pra terminar, o velho diz que existem coisas ali que ele não pode e nem vai discutir sobre, mas que se o grupo respeitar as regras dele, ele não pode prometer nada, mas irá considerar pensar a respeito do pedido. Então o Rick agradece e vai até o quarto do Carl checar como o menino está, e passar um tempo ali com ele. A Lori comenta que o garoto acordou há pouco tempo e perguntou pelo pai. E na volta da farmácia, o Glenn está todo felizinho pela relaxada que deu, mas a Meg manda ele fechar o bico e não estragar as coisas. Aí ela mente pro Herschel que nada aconteceu e entra na casa. E ao mesmo tempo, a Lori chega para pegar o seu pedido e recebe um olhar de desaprovação do Glenn. O Daryl também retorna da sua busca pela Sofia e traz aquela flor para Carol, uma rosa Cherokee. E ele conta que quando os americanos estavam retirando os indígenas das suas terras, as mães Cherokees estavam de luto e chorando muito por ter perdido seus filhos no ar do caminho por conta de doenças e dificuldades da viagem. Então os mais velhos rezaram e pediram por um sinal de esperança. E no dia seguinte, essa rosa
rosa começou a crescer exatamente onde uma das mães chorou. Ele termina dizendo que não acredita que existem flores desabrochando por conta do irmão dele, mas que acredita que essa com certeza desabrochou pela filha dela. E digamos que essa história mexeu bastante com a Carol, renovando a esperança da pobre mulher. Ao anoitecer, o Carlinhos se acorda se sentindo melhor, e o Rick tenta falar que mentiu sobre a Sofia, mas a Lori já tinha conversado com o menino. E mesmo com o Rick tentando se desculpar por ter inventado aquilo, o garoto fala que entende, e pergunta se ela será encontrada. E o Rick garante que sim, mas logo ele se corrige, dizendo que não sabe se vai encontrar, mas acredita fortemente que sim. Aí o Carl diz que ele parece cansado e muda de assunto, falando que ambos levaram um tiro, e agora tem isso em comum. Mas o Rick brinca dizendo que a mãe dele não vai gostar muito dessa comparação, só que agora como ele entrou pro clube dos que levaram um tiro, ele pode usar o chapéu de xerife, algo que deixa o garoto muito feliz. E com isso, o menino vai dormir, e o Rick vai pro quarto, onde ele parece bem pra baixo, querendo pendurar as chuteiras de xerife, por estar muito cansado, ao que a Lori percebe e questiona se ele vai guardar mesmo. E depois de fechar a gaveta, ela diz pro Rick ficar mais um pouco com o Carl, que ela vai esperá-lo. E nisso, a Lori vai lá fora, num lugar bem afastado de todos, e faz um teste de gravidez, que acaba dando positivo, o que claramente faz a mulher ficar completamente desesperada e em choque. Bom galera, se o Rick quer mesmo ficar na fazenda, ele precisa começar a mostrar o valor que o grupo dele tem, e também que eles sabem seguir regras. Por isso ele precisa conversar seriamente com o Herschel, e descobrir coisas que o senhor precisa fazer na fazenda, e se existem tarefas que ele não conseguiria fazer por ter poucas pessoas para fazê-las. Um exemplo seria aproveitar os conhecimentos mecânicos do Dale, e pedir pro senhor dar uma checada nos geradores, para ver se eles estão funcionando da melhor forma possível, sem ter desperdícios. Além de falar que o Glenn e o Shane podem ir a lugares distantes buscar sementes para plantar na fazenda, se o solo for próprio para isso, né? O que tornaria o lugar autossustentável para todo o grupo. Ele também poderia fazer uma patrulha pelo perímetro, para garantir que não irão ter mais acidentes como aquele do poço, com o Walker caindo lá dentro, e deixando claro que aquele resultado foi muita sorte, pois ele poderia ter mordido alguém da família do Herschel, e aí ele perderia um ente querido. Mas para fazer isso, o cara precisaria dar uma boa descansada depois de toda essa loucura que ele passou com o Carl, pois uma mente cansada pode tomar decisões precipitadas, que podem virar erros monumentais. Agora sobre a Lori grávida, eu nem preciso falar de como isso aí vai ser algo complicado num apocalipse zumbi, né? Pois a mulher vai precisar de muitas vitaminas e cuidados extras durante uma gravidez, e sem um lugar fixo para repousar e ficar segura, a gravidez pode ser uma sentença de morte. Fala galera, esse foi Como Derrotar The Walking Dead, episódio 4 da segunda temporada. O que você faria para sobreviver? Me contem nos comentários. E se você ficasse preso em um hospital com vários zumbis querendo te finalizar, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai conseguir sobreviver? Então clique aqui nesse vídeo, ou aproveite para ver outros vídeos do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir, e lembre-se de sempre estar preparado no apocalipse zumbi, afinal nunca se sabe quando pode aparecer um baiacu para te atacar de surpresa.